Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e nesta aula nós revisaremos alguns assuntos que já estudamos, como português brasileiro e português europeu, vocabulário dicionário e efeitos sonoros na língua, certo? Nós veremos novamente estes assuntos a fim de revisá-los, certo? Bom, então comecemos a revisar sobre o português brasileiro e português europeu, certo? Então, nós iremos para o módulo 2, capítulo 4, certo? Do livro de língua portuguesa de vocês. Na página 13, nós encontramos encontramos o texto acerca do português europeu e o português brasileiro. E como nós já vimos, o período colonial ele foi importantíssimo para a língua portuguesa se implementar aqui no Brasil, e não só no Brasil, como outros países, certo? Então, o português trazido nesse período, ele é configurado como português arcaico, certo? Por que português arcaico? Porque ao longo do tempo ele sofreu modificações e hoje nós não temos os mesmos fonemas, as mesmas letras, certo? A mesma escrita de quando começou, de quando veio, certo? No período de colonização, certo? Isso também implica com a questão da expansão de países falantes da língua portuguesa, certo? Ou seja, através das rotas marítimas e da expansão de Portugal, ou seja, da exploração, ele foi implementando a língua portuguesa, foi sim implementando a língua portuguesa nesses países colonizados, certo? Por Portugal. Então vamos começar a ler sobre isso na página 13 do módulo 2, capítulo 4. Portugal também já foi um império, e entre os séculos XV e XVI dominou as rotas marítimas e expandiu-se para diversas áreas, para as quais levou seu idioma, uma variedade da língua portuguesa que hoje denominamos português arcaico, certo? Porque nós estudamos anteriormente neste mesmo módulo sobre as origens do português, certo? E as suas variações. Então vamos retornar um momento só para que nós possamos rever sobre isto. E os estudiosos Celso Cunha e Lindley Sintra dizem que há 6 variações. São elas o latim lusitânico, que é a língua falada na Lusitânia, desde a implantação do latim até o século V. O romance lusitânico, língua falada na Lusitânia, do século VI ao século IX, da qual, como da fase anterior, não temos nenhum documento escrito. Português proto-histórico, língua falada na Lusitânia, do século IX até fins do século XII, e da qual podemos vislumbrar algumas características nas palavras intercaladas em textos do latim bárbaro. Português arcaico, que vai de princípios do século XIII até a primeira metade do século XVI, quando a língua começou a ser codificada gramaticalmente, ou seja, quando começou-se a sistematizar a língua. A gramática nada mais é do que uma forma de sistematizar a língua, certo? E empregá-la regras. Então, observem como teve um longo período, certo? Até que se conhecesse, até que nós conhecesse a língua portuguesa como ela é hoje. E ela passou tem várias raízes, certo? Lembrando que a língua portuguesa, o português, ele é uma língua filha do latim, certo? Então aqui nós vimos as origens, certo? Desde muito antes, desde o século V até atualmente, que é o último, que é o português moderno,
que se estende da segunda metade do século XVI até os dias que correm, certo? Então aqui nós temos um traçado histórico, certo? Com relação à língua portuguesa. Vamos continuar o texto, certo? E falar um pouco sobre a questão do contexto plurilinguístico, certo? Então vamos lá, continuar. Em virtude, portanto, das colonizações, atualmente são 8 países que têm o português como língua oficial: Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. Também a província de Macau, na China, tem a língua portuguesa como uma de suas línguas oficiais, ao lado do chinês, porém é pouco falada pela população geral, estando restrita aos organismos públicos e aos documentos oficiais. Em cada um desses países, a língua portuguesa foi se desenvolvendo com particularidades, sendo influenciada por questões geográficas, históricas e cotidianas, que é o que conhecemos como as variações linguísticas, certo? Principalmente no Brasil é muito forte essa questão da variação linguística, a tal ponto que é possível dizer até que existem novas línguas, certo? Que nós já estudamos sobre isso, sobre as variações linguísticas. E quando eu digo com relação que podemos até pensar em que surge uma nova língua, é porque é uma nova comunicação com palavras diferentes, com significados diferentes, certo? Então é quase como se constituísse uma língua dentro da língua, certo? Então nós temos a questão do Brasil e do contexto plurilinguístico, que seria o contato entre as línguas portuguesa, tupi e africana, que fala adiante. Por quê? Porque no Brasil foi-se implementada, aderiu-se à língua portuguesa, que no entanto mesclou-se com a língua africana e a tupi, ou seja, dos africanos que vieram escravizados e dos indígenas que já estavam aqui. Então houve uma mescla, certo? Até na língua nós temos essa questão, certo? Então, a língua portuguesa, português brasileiro, ele se distanciou dessa forma do português europeu. Por quê? Porque há diversas influências, ou seja, nós temos palavras de origem tupi, nós temos palavras de origem africana, certo? Então, dessa forma, nós temos essa questão da plurilinguística, certo? O português brasileiro e o português europeu, que é o português de Portugal, possuem alterações distintas, justamente por causa dessas influências, certo? E também pelo significado, pelo sentido, certo? E pelas variações linguísticas também. Temos também, com isso, a questão das distinções fonéticas e fonológicas, que diz respeito ao som, certo? Se vocês observarem, em Portugal, eles falam de uma forma diferente da nossa. Quando digo falam de uma forma diferente, é com relação ao som das letras, certo? O som das letras saem de forma diferente, como o L no final de palavras para nós tem o som de U, e para eles tem o som próprio de L, que é L. Nós transformamos, nós falamos o L com som de U, certo? Temos também a questão do dialeto, certo? Dialetos no Brasil, dialetos em Portugal. Temos então no Brasil o dialeto caipira, nordestino, gaúcho, entre outros, que seria justamente a questão das palavras, certo? Que são ali distintas em cada região, no caso aqui no Brasil, e também existe esses dialetos em Portugal também, certo? Como galegos, setentrionais e centro-meridionais. E então, o que é dialeto? Dialeto é uma variedade linguística com características semânticas, ou seja, sentido, léxico, palavras, fonéticas, som, e morfossintáticas,
ou seja, com relação à escrita e à análise dessas palavras, certo? Em frases. Dotada de lógica específica, a qual coexiste com a língua principal e não impede a comunicação de seus falantes, certo? Então, são palavras que elas advêm desse contexto geográfico, histórico, social, certo? E são implementadas na língua, certo? Que seria a espécie de gíria, entendem? Então, dessa forma, nós temos a questão do português brasileiro e português europeu. Então, partiremos agora para o vocabulário dicionário e a sua importância, certo? O vocabulário e o dicionário são importantes para a língua, por quê? Para que nós possamos conhecê-la, tanto o significado das palavras, quanto como devo utilizá-las, e para o quê? Para aumentar também o meu acervo linguístico, o meu acervo lexical. O que isso significa? As palavras que eu aprendo, que eu sei, certo? Então, conforme você vai lendo e você procura no dicionário o significado das palavras, você aprende novas palavras e aprende também a usá-las de maneira correta. Então, nós temos aqui vocabulário, que seria o léxico, ou seja, as palavras, certo? Temos também a questão da criação de novas palavras a partir da ordem pragmática, ou seja, enquanto nós estamos conversando, falando, nós tendemos a criar palavras novas, certo? De acordo com a necessidade da situação que estamos nos comunicando. E dessa forma são criadas palavras novas, seguindo, obviamente, a regra gramatical, certo? Seguindo as regras de formação de substantivo, de adjetivo, de, por exemplo, advérbio, entre outros. Dicionário, significado e sentido das palavras. Então, no dicionário, nós encontramos o significado das palavras e o sentido que elas têm em frases. Existem palavras, como nós vimos com a questão da polissemia, certo? Em que possuem mais de um sentido, mais de um significado, certo? Uma mesma palavra para vários significados e que podem ser utilizadas em sentido diferente, certo? Temos então dentro do dicionário sinônimos, antônimos, classe gramatical e etimologia, certo? E o que seria sinônimo? São palavras que têm valor semântico, significados aproximados. Podem ser substituídas dependendo do contexto, certo? Daquilo que você quer dizer. E antônimos são palavras que têm significados diferentes, certo? Como noite e dia, doce e amargo, certo? Então, dessa forma, nós temos aqui alguns elementos que encontramos no dicionário. A classe gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um verbo, se esse verbo ele é transitivo direto ou indireto, e se ele for transitivo, se ele é direto ou indireto, ou direto e indireto, certo? E assim sucessivamente. E a etimologia diz respeito à origem da palavra. Às vezes pode ocorrer de surgir, de estar no dicionário, a questão da origem da palavra, certo? E temos aqui também a questão da lexicografia, certo? Que seria algo junto aí com a etimologia, certo? Mas não vamos nos adentrar com relação à lexicografia, é apenas algo a mais que o livro traz, certo? E agora nós partimos para os efeitos sonoros na língua, que está no módulo 1, capítulo 3, certo, de língua portuguesa, página 21. Sobre a questão dos efeitos sonoros na língua, diz respeito ao som, como obviamente o título sugere, certo? Então nós temos a questão da semelhança sonora das palavras e que isso está ligado ao fonema. Nós vamos então ler um pouco sobre isso para entender melhor, para nós iniciarmos. Efeitos sonoros na língua. As palavras pertencem metade a quem fala, metade a quem ouve. Montaigne.
Leia a tirinha. Mãe, eu quero um carinho. Ai, que gracinha! Quer um agrado? Um beijinho? Que carinho você quer? Eu prefiro o carinho de bombeiro que tem ali na loja da esquina. Nessa tirinha, a construção de sentido decorre das possibilidades de interpretação de um dos fonemas empregados na construção da palavra carinho, dita por Cebolinha, personagem conhecido pela troca da letra R pela letra L. A mãe do garoto compreende que o filho quer um carinho, ou seja, um afago. Porém, ele está se referindo a um carrinho, um brinquedo. O humor da tira decorre, portanto, da semelhança sonora entre as palavras carinho, carinho e carrinho. A semelhança sonora entre essas palavras está ligada à questão dos fonemas, unidade mínima da estrutura sonora de uma língua, usada para estabelecer distinção de significado entre as palavras. Na prática linguística, fonema é a unidade sonora e letra a unidade gráfica, que representa o fonema, ou seja, eu estou aqui falando e a partir do momento que eu falo, vários fonemas são compreendidos, certo? O fonema seria o som das letras. E fonema é diferente, você observar a questão fonética é diferente da escrita, da letra. Vocês verão logo mais porque isso é diferente, certo? Vamos continuar então. No entanto, essa representação apresenta algumas peculiaridades importantes a serem analisadas. Então, existe o que? Existe uma diferença entre o sentido e significado que está atrelado à letra, certo? Então, nós vamos verificar como isso ocorre. Temos então as seguintes peculiaridades. Ser representado por diferentes letras, como em jiboia e girafa, ou seja, o fonema ele pode ser representado por diferentes letras. E nós temos a jiboia, girafa. O som é o mesmo, ou seja, o fonema é o mesmo. A diferença é que na escrita nós grafamos jiboia com J e girafa com G, certo? Então, é essa a questão do efeito sonoro na língua e a discrepância entre a letra e o fonema, certo? São diferentes. Então, se vocês já observaram, nós pronunciamos algumas letras da mesma forma, como nesse caso, jiboia e girafa. Sabemos que jiboia é grafado com J e girafa é grafado com G. E por isso, muitas vezes, nós temos algumas dúvidas com relação a qual letra eu utilizo, se eu grafo com J, se eu grafo com G. Isso decorre por conta do fonema, porque são letras que nós pronunciamos da mesma forma em algumas situações, certo? Como nesse caso. Um fonema pode ser representado por mais de uma letra, como questão. O que isso quer dizer? Por exemplo, questão é uma palavra, certo? E aqui em questão é como se eu pronunciasse o que e o juntos, certo? Questão. Ou seja, na forma escrita, escrevendo questão, certo? São diferentes, mas pronunciando é como se eu tivesse apenas um som, duas letras e apenas um som, que seria o dígrafo, certo? Uma letra pode representar mais de um fonema, como tóxico. Em tóxico, eu pronuncio o C e o S. Tóxico. O X ele tem esse som,
de dois fonemas, certo? Tóxico, certo? Então, dessa forma, nós temos essa questão da diferença dos fonemas e da letra, e que uma letra ela pode assumir, pode representar mais de um fonema, certo? Ou não. Temos também uma letra pode não representar mais de um fonema, como em hotel, o H não é pronunciado, apenas o O, certo? E, além disso, essa questão dos efeitos sonoros dos fonemas, eles são pertinentes também na literatura. Então, vamos ler sobre isso. Destaca-se ainda o grande efeito que podemos obter com a exploração de sentidos, valendo-se do jogo de fonemas. Esse recurso é muito usado na literatura, por meio de figuras de linguagem, como a aliteração, que é a repetição de fonemas no início de palavras na mesma frase ou verso. Por exemplo, vento, vem, voa, vento. Tenho a repetição, certo? Da letra V no início de cada palavra, e isso gera um sentido, algo que está passando. Vento, vem, veja vento. Por exemplo, estou aqui apenas criando um exemplo. Então, dessa forma, nós podemos manipular, podemos fazer esse jogo de palavras na literatura, certo? Dos fonemas a fim de causar sentido. Temos também a assonância, que é o uso de palavras com sons vocálicos iguais ou semelhantes. E a paronomásia, que é a figura de linguagem que combina palavras com semelhança fônica, mais sentidos diferentes no mesmo verso ou frase. Que seria, por exemplo, o cego deu nó cego na cobra. Quando a primeira palavra, o primeiro cego, refere-se a uma pessoa que tem deficiência visual. E o segundo cego diz com relação ao quê? Algo difícil. Ou seja, mesma palavra com sentido diferente, certo? E desta forma, nós finalizamos então a revisão com relação ao português brasileiro, português europeu e efeitos sonoros. Agora nós iremos verificar com relação ao exercício, que é o exercício de fixação. Então, irei explicar para vocês o que está sendo proposto, certo? O que vocês devem fazer. Primeira questão: quais as diferenças e semelhanças entre o português de Portugal e o português brasileiro? Certo? Então, vocês vão verificar a questão desde o português arcaico até o português moderno, certo? Que mudou, quais as influências que o português brasileiro tem e difere do português de Portugal. Segunda questão: o que é fonema? O que é letra? Bom, isto vocês vão encontrar no texto também, certo? Que nós acabamos também de estudar. Como letra e fonema se relacionam? Ou seja, é aquilo que nós acabamos de ver com relação a cada letra, pronunciada nós temos um fonema, ou seja, o som. E dessa forma temos o sentido, certo? Qual a importância do fonema para a língua? Então, por que o fonema ele é importante para a compreensão, para a comunicação? Vocês podem pensar nisso também. Quinta questão: pesquise sobre a representação dos fonemas na língua portuguesa. E lá vocês vão achar os fonemas que existem, assim como nós vimos em tóxico, em que tem aquele som, certo? Que é representado por dois fonemas, e vocês acharão uma tabela sobre isso. É isso e até a próxima aula.